Sabe, por trás de praticamente toda a tecnologia que define o nosso mundo hoje, tem uma única empresa da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Uma empresa tão, mas tão poderosa, que o destino dela pode literalmente definir o nosso futuro. Vamos entender o porquê. Parece até uma pegadinha, né? Pensa bem. O celular que está no bolso, a revolução da inteligência artificial que está mudando tudo e a balança super delicada do poder global. O que poderia conectar coisas tão diferentes assim? Pois é, a resposta está toda concentrada em Taiwan, uma ilha que acabou se tornando o epicentro da economia do século XXI, e tudo isso por causa de uma única companhia, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mais conhecida como TSMC. Para a gente entender essa história que é incrível, vamos seguir a jornada da TSMC. Primeiro, como ela nasceu de uma aposta super ousada. Depois, como se tornou esse monopólio invisível. E, por fim, porque o futuro dela envolve uma corrida global e riscos geopolíticos gigantescos. A história da TSMC não é aquela clássica do Vale do Silício, onde uma empresa que começou numa garagem. Não. Ela começa com uma aposta visionária do governo de Taiwan para construir uma coisa que na época parecia impossível e até meio desnecessária. Olha, a grande sacada da TSMC foi o modelo de negócio deles, o tal do Pure Play Foundry. Naquela época, empresas como a Intel, por exemplo, desenhavam e fabricavam os próprios chips. A TSMC fez o caminho inverso. Eles não iam desenhar nada, só iam fabricar os chips para qualquer outra empresa. Isso criou uma confiança absurda. Gigantes como Apple e Nvidia podiam entregar seus projetos mais secretos, sabendo que a TSMC nunca seria uma concorrente. E esse foco total na fabricação permitiu que eles virassem simplesmente os melhores do mundo nisso. Isso tudo nos traz para os dias de hoje. O resultado daquela aposta ousada lá atrás é uma dependência global que se tornou tão profunda que a gente nem percebe. Pensa nesse número, 90%. Essa é a fatia dos chips mais avançados do mundo que são fabricados em Taiwan e quase todos eles pela TSMC. E não estamos falando de qualquer chip, não. Estamos falando dos cérebros por trás da inteligência artificial, dos supercomputadores, dos smartphones mais potentes que existem. E olha só este gráfico. Ele deixa a escala bem clara. No mercado de fabricação de chips por contrato, a TSMC, sozinha, tem quase 2/3 do mercado global. A concorrente mais próxima, a Samsung, está bem longe. É um domínio absoluto. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que o chip superpoderoso do iPhone, o chip que treina o ChatGPT, os processadores que rodam os data centers do mundo inteiro, todos eles vêm das fábricas da TSMC. Sem ela, a economia digital, como a gente conhece hoje, simplesmente para. E como é que eles fazem isso? A chave é uma tecnologia que parece coisa de ficção científica, a litografia EUV. Imagina só, máquinas do tamanho de um ônibus disparando gotículas de estanho derretido com lasers de altíssima potência. Isso cria uma luz especial, que é usada para esculpir verdadeiras cidades microscópicas numa fatia de silício. É um dos processos de fabricação mais complexos que a humanidade já inventou, e a TSMC domina essa técnica. Claro que essa dependência extrema de uma empresa só, numa ilha só, deixou o mundo inteiro em alerta máximo. E qual foi a reação? Uma corrida global, quase desesperada, para construir alternativas. E a gente está falando de centenas de bilhões de dólares. Estados Unidos, Europa, Japão, todo mundo está injetando um dinheiro pesado para atrair a TSMC e outras empresas para construir fábricas em seus países, numa tentativa de trazer essa capacidade vital de volta para casa. Mas como a própria TSMC está descobrindo na pele, não é só jogar dinheiro no problema. Construindo o Ocidente tem sido um baita desafio. Em Taiwan, uma fábrica sobe com uma licença centralizada. Já no Arizona, nos Estados Unidos, foram mais de 18 mil aprovações diferentes. Junta-lhes com falta de mão de obra especializada, choques culturais e custos que chegam a ser 50% mais altos, e dá para ver o tamanho do problema. O próprio fundador da TSMC, o Morris Chang, foi bem cético quanto a isso. Ele chegou a dizer que esses esforços para replicar o ecossistema de Taiwan fora de lá seriam um exercício muito caro de futilidade. Para ele, a vantagem da TSMC não está só na tecnologia, mas em toda uma cultura de trabalho e uma cadeia de suprimentos que foram construídas ao longo de décadas. E é aqui que a gente chega na parte mais crítica de toda essa história. Porque essa concentração de poder não é só um problema econômico. É, talvez, um dos maiores riscos geopolíticos do nosso tempo. Existe uma teoria bem famosa chamada escudo de silício.
A ideia é a seguinte: a importância da TSMC para a economia do mundo todo, incluindo a da China, torna Taiwan indispensável. Atacar a ilha seria um tipo de suicídio econômico para todo mundo, o que, em tese, impede um conflito. Só que esse escudo tem umas rachaduras bem sérias. Além da ameaça militar da China, que está logo ali, a 160 quilômetros, Taiwan é muito vulnerável. A TSMC, sozinha, consome mais de 10% de toda a eletricidade da ilha. E com reservas de gás natural que às vezes duram só 11 dias, qualquer bloqueio naval, mesmo sem vazão, poderia paralisar a produção mundial de chips. O ponto crucial é este: o custo de um conflito seria catastrófico. As estimativas chegam a 10 trilhões de dólares para a economia global. Como a gente pode ver no gráfico, isso faria a crise financeira de 2008 e o baque da pandemia parecerem pequenos. Seria, provavelmente, a maior crise econômica desde a Grande Depressão. Então, no fim das contas, fica bem claro que essa não é uma disputa para ver qual celular é mais rápido ou qual inteligência artificial é mais inteligente. É uma coisa muito, muito maior. É sobre a fundação da economia moderna e o equilíbrio de poder no mundo. O controle desses pedacinhos de silício se tornou a disputa central da nossa era. E a pergunta que fica no ar é: o mundo está preparado para as consequências disso tudo?